para que Deus esteja recebendo nosso louvor, nossa oração. Por favor, irmão. Senhor nosso Deus, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, nós estamos felizes de poder estar na tua casa, para louvar, para bendizer, para exaltar o teu nome, Senhor. Pai Santo, quero convidar a presença do teu Santo Espírito para estar nesta noite no nosso meio. Que esse culto, Senhor, venha ser conforme o teu querer, conforme a tua vontade. O Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, em forma de gratidão, Pai. Perto de tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Senhor Todo-Poderoso, apresenta as tuas mãos, cada vida que aqui está, aqueles que ainda estão a caminho. O Senhor sabe, precisa, que necessita. Que nesta noite, Pai Santo, nós possamos louvar o teu nome, Senhor meu Deus. Nós possamos, Senhor meu Deus, meu Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Pai Santo, que o nosso louvor venha subir como uma aroma suave às tuas narinas, Pai. A tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. O Senhor quer pedir, enquanto nós somos louvando o teu nome, o Senhor visita cada coração aqui nesta noite. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que precisa. Talvez está um pouco triste, angustiado. Talvez, Senhor meu Deus, está precisando de ouvir uma palavra da parte do Senhor. E nós estamos aqui, Pai. E creio que a presença do Senhor está. É aonde o Senhor está, Pai Santo. A cura, a libertação, a transformação, Pai. Deus Todo-Poderoso, assim oro nesta noite, Pai, dando início a esse culto de louvor e adoração no nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que linda visão. Vamos nos colocar em pé, vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque já podemos sentir a presença do Senhor no meio desse povo. Amém, irmãos? Jesus.
irmãos podem sentar que o irmão e as irmãs falar. Qual é o pastor? Pastor vai fazer a palavra. Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Uma alegria nós estarmos juntos essa noite na presença do Senhor. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua presença aqui essa noite. Quero agradecer em especial ao presbítero Ellison, Marinha. Obrigado por estar aqui conosco. Deus os abençoe. Deus abençoe o guarda Samuel lá em Bom Jardim, na volta. Deus abençoe a igreja. Eu convido-os a abrir em Hebreus capítulo 11. Cantar uma música tão forte é falar da expectativa do nosso coração, a expectativa desse encontro com o Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês Hebreus 11, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 7. Hebreus 11, 1 a 7. Amém? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que a Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então é pela fé que nós estamos aqui essa noite. Uma fé que transforma a nossa vida, a nossa maneira de ser e de viver. Uma fé que ela é invisível, mas que torna a presença de Deus visível na nossa vida. Uma fé que nos leva a fazer coisas que só quem sabe e quem experimenta da presença de Deus o faz. E uma coisa, eu acho que é a mais forte de todas que nós fazemos aqui, é o que nós estamos fazendo essa noite, reunidos aqui para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para se oferecer ao Senhor. Isso só quem teme ao Senhor e sabe que é amado por Deus o faz. Muitas coisas que nós fazemos lá fora, as pessoas também fazem, mas cultuar a Deus de todo o coração, só o verdadeiro cristão, só aquele que tem fé o faz. Adorar a Deus em espírito e verdade, só aquele que tem fé que o faz. E eu quero convidar você a ler comigo o início do versículo 6. Mateus vai pôr para nós aqui o versículo 6. Nós vamos ler até a vírgula, primeira vírgula, segunda vírgula, né? Então vamos juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui essa noite porque nós cremos no Senhor.
Nós estamos aqui essa noite porque nós cremos pela fé que o Senhor está disposto a perdoar os nossos pecados. Porque os nossos pecados, ou o nosso pecado, ele vai atrapalhar o nosso culto, mas nós podemos confessá-lo agora e continuar adorando a Deus, entendendo duas verdades importantes que o texto ele vai continuar no versículo 6 dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aos pés do Senhor, próximos a Ele, aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Você crê? Crê de todo o coração, amém? Amém. Você entende que a sua vida não vive por um acaso, não vive no piloto automático, não está abandonada, não está à própria sorte, e muito menos a sorte de outras coisas. Você entende isso? Amém? Amém, igreja? Amém. Essa é fé. É crer que Deus está no controle de todas as coisas. E segunda verdade, que aí no versículo 6 ele vai dizer que Deus nos abençoa, Ele nos presenteia. O versículo diz que Ele se torna galardoador dos que o buscam. E é lógico, né? Já me perguntaram, mas o que significa isso, esse galardão, esse prêmio? Eu gosto de pensar que o prêmio maior que nós poderemos receber é ter a certeza de que Deus está aqui essa noite, de que nós estamos na presença dEle. Isso significa que nós não fomos consumidos por Deus. A santidade de Deus não nos destruiu, porque a graça de Deus está sobre nós. A santidade de Deus, que é santo, 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 não nos destruiu. Ela não nos destruiu porque Cristo Jesus nos justificou, perdoou os nossos pecados. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar em dois sentidos. Primeiro, pedindo perdão pelos pecados. E segundo, agradecendo de todo o coração, porque Deus já nos perdoou. Já nos perdoou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Depois de alguns instantes, eu vou quebrar o silêncio orando, agradecendo a Deus por esse presente precioso, esse galardão precioso que nós recebemos do Senhor, poder cultuá-lo essa noite de todo o nosso coração. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar com meus irmãos e as minhas irmãs. Como é bom olhar para eles e ver o cuidado do Senhor com cada um deles. E reconhecer o cuidado do Senhor comigo, com a minha família também, Senhor. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque apesar das lutas que travamos, das dificuldades que enfrentamos e passamos, o Senhor permanece fiel junto de nós. Apesar de pecados que cometemos, o Senhor permanece fiel, pronto, Senhor Deus, a perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, Senhor, a santificar o nosso coração e nos levando, ó Deus, a deixar o pecado para trás e buscar, Senhor Deus, sempre a Tua presença, sendo sempre santificado pelo Senhor. Eu louvo o Senhor, ó Deus, porque nós estamos aqui essa noite. E nós temos a certeza de todo o nosso coração, como diz Hebreus 11:1, nós temos convicção de que o Senhor está aqui. Convicção de que nós estamos na Tua presença, bem pertinho do Senhor. Amém. Convicção de que o Senhor nos abençoa com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque essa noite nós temos a oportunidade de oferecer ao Senhor o melhor de nós. Um culto como oferta agradável ao Senhor. Um culto não somente meu para o Senhor, mas nosso para o Senhor. Não somente no íntimo individual de cada um, mas também no corpo de Cristo, juntos como irmãos na Tua presença. O Senhor é quem nos torna um, e por isso, Senhor, eu Te agradeço, porque eu não estou sozinho. Eu tenho pessoas tão especiais como esses meus irmãos que estão aqui essa noite, caminhando junto comigo, e eu com eles. E eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão.
Receba, Senhor, a nossa adoração e receba também os nossos louvores, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Amém. Vamos colocar em pé na presença do Senhor. Lá Deus diz que bom é estar na presença de Deus, louvar e agradecer o seu nome. Possamos ser, como o pastor acabou de dizer, possamos ter fé e, acima de tudo, ser fiel nos nossos dízimos, fiel nas nossas ofertas, né, irmãos? Porque é Deus que nos dá, nós estamos simplesmente devolvendo a Ele o que Ele nos confia, amém? Amém. Se você não tiver envelope, você pode botar qualquer valor que Deus tocar no seu coração. Se você não tiver agora, você traga, porque você está ofertando o seu dízimo, a sua oferta na casa do tesouro. Amém. Vamos louvar a Deus. Deus vai realizar conforme a sua vontade, amém? Amém. Agora nos convida a cear.
participar, né, desse banquete que o Senhor preparou para nós, né, irmãos? A Bíblia diz que devemos fazer o exame, cada um faz o exame de consciência, mas não é só 10 minutos, 15 minutos antes da ceia, é toda hora, você cada vez vai se policiando. Às vezes a gente tem que policiar nosso olhar, especialmente nossa língua, irmãos, porque a Bíblia diz que a gente vai prestar conta de tudo ao Senhor, mas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que errava já não erra mais. Amém? Pelas nossas falhas, queremos colocar, Senhor, cada dia mais, Senhor, à disposição, Senhor, da Tua obra, Senhor. Ó Pai, em nome do Teu Filho, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens sido para conosco e é. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar, começar os avisos. Eu quero ser bem objetivo nos avisos. Os avisos têm um desafio, para mim particularmente. Eu não encontro um lugar bom para os avisos. Se você coloca agora, ele quebra o louvor para a palavra. Se você coloca antes, o povo ainda não chegou. Se você coloca depois, se atrapalha a mensagem e o povo quer ir embora. Então, aviso é muito difícil. Mas uma coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem é que o aviso faz parte da vida da igreja. E normalmente os avisos têm a ver com a igreja praticar aquilo que ela tem ouvido e recebido. Então, eu peço licença para tentar não atrapalhar tanto com os avisos. Então, eu quero ser bem objetivo.
Tem algumas coisas para acontecer na vida da igreja esses dias, essas semanas, e eu gostaria de convidá-los a fazerem parte de tudo isso que vai acontecer e que é Deus que está conduzindo. Então, dia 15, agora sábado, nós estaremos passando um dia lá no sítio Canaã. É um dia onde a igreja de Cruzilha vai estar toda ali reunida para passar o dia, almoçar lá. Nós teremos alguém preparando um almoço para que a gente tenha um tempo para conversar, para estar junto, para se conhecer mais, porque no final do culto a gente não consegue fazer isso. Na hora que termina, a gente vai embora e a gente mal conversa uns com os outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos conhecer uns aos outros, partilhar essa intimidade, essa amizade, né, esse andar juntos. Então, dia 15 agora, sábado, nós estaremos lá no sítio Canaã, passando o dia das 9 da manhã às 17 horas. Pastor, mas eu não posso passar todo esse dia. Não tem problema, passe o tempo que você puder, mas eu queria pedir para você carinhosamente pensar a respeito. Não deixe de ir. Se você puder ir, vá pelo menos parte do dia para estar conosco lá. A ideia é chegar às 9 horas, já vá de café tomado, né? Então, o almoço vai ser servido ao meio-dia, vai ser um churrasco. Os irmãos da junta diaconal, ali, 2 diáconos, eles carinhosamente se colocaram à disposição para fazer um almoço para nós. Leve alguma coisa para a gente tomar café à tarde. Então leve um suco, leve um lanche e a gente junta tudo e come todo mundo junto à tarde, tá? Mas se você tiver um compromisso, precisar sair mais cedo, chegar depois, não tem problema. Ah, pastor, mas eu vou chegar só na hora do almoço. Não tem problema, tá bom? Nós não vamos culpá-lo por nada, né? Pelo contrário, nós vamos ficar muito felizes com a sua presença. Posso levar a visita? Pode. 2 coisas. Primeiro, me avisa até quinta-feira, que a gente precisa comprar as coisas. Quinta-feira já vai estar em cima da hora já, mas pelo menos para correr, comprar as coisas, para a gente saber quantas pessoas irão. E segundo, claro que tem um valor. Então é quanto? R$30 por pessoa, até 10 anos não paga, tá? Acima de 10 anos, 11 anos, R$30, 10 anos e 9 meses não paga, tá bom? Então, para poder ajudar no almoço, tá? Para ajudar nas despesas. E aquilo que não alcançar, a igreja vai complementar. Então a ideia é passarmos, por favor, pastor, mas R$30 eu como no restaurante X, mas você não come com a gente, né? Então, a nossa companhia não tem preço, como diz aquele comercial. Então vai valer muito mais que R$30. Então nós ficaremos muito felizes com a sua presença. Se você quiser levar pessoas, pode levar. Ah, mas não são da igreja, não tem problema. É uma oportunidade de nos conhecer e nós conhecermos. Então ficaremos muito felizes. Pensa com muito carinho a respeito. Vai ser sábado agora, dia 15, a partir das 9 horas. Eu coloquei lá no grupo. Se você ainda não está no grupo, me procure o Walter. A gente te coloca lá no grupo também, para você estar a par das notícias da igreja. Mas pense com muito carinho sobre essa oportunidade de nós passarmos juntos. É uma vez por ano, né? Então, se você puder tirar esse tempinho, investir esse tempinho para estar junto com a gente, nós ficaremos muito felizes, tá bom? Dia 29 nós teremos o bazar. Nós teremos o bazar em 2 etapas, 2 dias. Nós teremos o bazar dia 29, o último sábado de novembro, e dia 6, primeiro sábado de dezembro. Por quê? As pessoas da comunidade, né, da Cruzilha, sempre que eles vêm, eles falam assim: mas o bazar é só hoje, só hoje. Então, dessa vez, porque está próximo ao Natal, nós vamos fazer em 2 sábados. Portanto, nós precisamos muito de você. Se você puder nos ajudar a arrumar o bazar, a estar no dia, você será muito importante para nos ajudar. Assim não sobrecarregaremos ninguém.
A Marilda está colocando no grupo para podermos preparar. Nós já estamos aceitando doações, roupas, brinquedos, utensílios do lar, né? Pode ser quadro, travessa, panela, cortina. A única coisa, que esteja em bom estado, né? Então, assim, tem que servir para você para poder servir para outro. Então, que esteja em bom estado. E aí quer doar, fale com a Marilda, fale comigo, fale com o Walter, com eles, a gente dá um jeito de buscar, se você não puder trazer, tá bom? Aí nós vamos preparar no salão, aí vai ficar ali no salão, vamos atender as pessoas e depois no dia 6 novamente. Na segunda quinzena de novembro, nós vamos começar a distribuição do cada dia de Natal. Nós temos 1000 cada dias de Natal que vão ser distribuídos pela cidade. É uma mensagem para cada dia do mês de dezembro, mensagens especiais a respeito do Natal, a palavra do Senhor, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e no verso, a nossa igreja, com os horários, endereço, contato, para que as pessoas possam também, necessitando, venham nos procurar para saber mais desse Senhor que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós. Então, na segunda quinzena, nós estaremos distribuindo, porque como ele é para o mês de dezembro, para que ele chegue às mãos das pessoas mais próximo, não antes, porque senão vai guardar na gaveta e esquecer, e não depois, porque senão passou, né? Então nós vamos distribuir a maioria, para deixar um pouco para distribuir no dia 29. No dia 6, se Deus quiser, nós já não teremos mais, porque já farão 6 dias, 6 mensagens, e o cada dia guardado aqui na gaveta ou na gaveta de casa não abençoa ninguém. Então, se você tem alguém para presentear, é só nos procurar mais próximo e você vai pegar para levar para presentear também. Tá bom? Amém? É um presente da igreja para as famílias, para a cidade de Cruzília. Amém, igreja? Viu? Atrapalhou tudo, mas a gente continua na unção do Senhor. Perdão. Voltar só rapidinho, bem rapidinho. É um relatório bem rápido, prometo. Eu vou falar números, talvez você não vai guardar tantos, mas é um relatório sobre o dia 2, o evangelismo que aconteceu aqui na entrada do cemitério. Só para você ter uma ideia do que foi servido lá no dia 2, nós começamos servindo por volta de 7h30, 8 horas, né? Foi mais ou menos isso que nós começamos. E era 11 horas, já tinha acabado. Né? Antes das 11 já tinha acabado. Nós distribuímos 140 Bíblias. Nós distribuímos cerca de 100 devocionais entre cada dia, devocionais do ano, devocionais mensais, como cenáculo. Então foi cerca de 100 devocionais, 140 Bíblias. E nós distribuímos também um alimento que foram 23 bolos de diversos tamanhos, pastéis, rosca, 5 pacotes de pão de forma recheado, é claro, com presunto e queijo, 5 litros de leite, 5 litros de chá de cidreira, capim-cidreira, 20 garrafas de café, um Todd grande, 200 pães de sal, dentro deles 2 quilos de presunto, 2 de mussarela, 2,5 kg de mortadela, 14 litros de suco, 120 garrafas de 500 ml de água, 18 refrigerantes de 2 litros, ou seja, 36 litros de refrigerante. Nós distribuímos 100 potinhos de salada de fruta. Essa salada de fruta foi composta por 40 bananas, 30 maçãs, 2 bandejinhas de morango, 2 de uva, 1 mamão. Aí depois tivemos aqui copos descartáveis, touca e assim por diante, mas falando do alimento. Doações. Desses 23 bolos, 14 foram doados, os pães de forma, os 5 pacotes foram doados, os pastéis todos foram doados, os 5 litros de leite e os 5 de chá foram doados, das 10 garrafas, 2 de café foram doados, o Todd grande foi doado, 500 gramas de pó de café para fazer café completando foi doado, 2 quilos de presunto foi doado, os 100 potinhos, né, a embalagem
dos 100 potinhos para a salada de fruta foram doados, guardanapo foi doado, papel alumínio foi doado, o restante a igreja comprou. Como que a igreja comprou? Nós recebemos doações em dinheiro também, tanto pessoas que entregaram para a Joana, quanto depositaram ou transferiram na conta da igreja por Pix. Então a gente juntou essas doações específicas para o evangelismo e nós tivemos R$605 de doação. Nós gastamos financeiramente, para completar o que não foi doado de produto, nós gastamos R$1.003,41. Gastamos não, investimos. Desses R$1.003,41, 605 a doação em dinheiro cobriu. E o restante? O restante foi dividido, metade o bazar pagou, porque o dinheiro que arrecada do bazar é para missões. Como que é dividido a missões? Parte vai para fora, missões transculturais fora do país, para missionários que estão fora, para, por exemplo, missões portas abertas, para missionário que nós apoiamos também. Parte vai para missões dentro do nosso país, tá? Então nós apoiamos também outras missões aqui dentro, e parte missões locais, que aí são as missões que nós estamos fazendo dentro da cidade, uma delas é esse evangelismo. Metade disso o caixa do bazar pagou e metade o caixa da igreja pagou. Por quê? O caixa do bazar poderia pagar tudo, mas nós temos como cultura investir missões também pelo caixa da igreja. Isso faz com que a igreja participe ainda mais de missões. Então é importante, eu sei também que números é complicado, mas é só para vocês saberem como que nós estamos abençoando tantas vidas que passaram ali dia 2 por nós. Distribuímos também muito folheto lá e dessa vez muitas pessoas aceitaram conversar, algumas pediram oração. Então que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, Paulo. Nós vamos de classe aqui chamar as crianças, a gente está orando, os professores, eu também chamo aqui os aniversariantes, né, que eles estão colhendo mais uma obra na nossa vida, né, Matheus? Então, orando nosso irmão Matheus, que vai aniversário dia 15, Melissa também, que vai aniversário essa semana, orando, um Teófilo, né, que também fez, nessa semana que se passou. Nós sejamos levando eles nas nossas orações. Amém, irmãos? Vamos dar uma para nós, em Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que estamos aqui, Deus. Agradeço, Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, nesta noite. Agradeço pela vida dos irmãos. Te agradeço pela vida das crianças também, Deus. Que esteja cuidando de cada uma delas, Pai. Esteja dando o ensino, Pai, das tuas sabedoria também, professor, Deus, cuida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando essas criancinhas, para Deus, que possa crescer, ó Pai, a cada dia, Senhor, aprendendo a tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um deles, ó Deus, Senhor. Leva nas tuas mãos. E nesta noite também se abençoe, Deus, os professores que vão passar a palavra para as crianças, ó Deus, Senhor, com sabedoria a eles. Esteja também, Deus, a sabedoria do pastor, Deus, na frente. Esteja, Senhor, ensinando a cada dia, passando somente a tua palavra, Deus. E a tua palavra, Pai, a cada dia, possa entrar no nosso coração, no nosso mente, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a abrir no Salmo de número 11. Salmo de número 11.
Salmo de número 11, diz assim a palavra: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as alcustas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? É muito bom nós estarmos aqui essa noite, entendendo que nós estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter essa certeza é entender que nós somos filhos de Deus. Ele nos resgatou, e nós que estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Ele veio em Cristo Jesus nos dar vida e vida em abundância. Ele veio fazer de nós filhos, uma vez que nós éramos criaturas e estávamos perdidos, longe do Criador. Ter a certeza de que nós estamos na presença de Cristo e pertencemos a Cristo é ter a certeza de que Ele jamais nos lançará fora. É não ter a preocupação sobre a pergunta que marca a humanidade: para onde eu iria? Aqueles que são de Cristo têm a certeza: eu irei para os braços do Pai. Amém. E quem dá essa certeza é o próprio Cristo Jesus. Para aqueles que são dele têm a certeza de que o Espírito Santo habita aqui, dentro de nós, está conosco. A certeza de que o Senhor Jesus anda conosco todos os dias, e nós andamos com eles, ligado por um madeiro, a canga. E de novo, mais uma vez, a figura do madeiro na nossa vida, agora nos unindo a Cristo. Então, viver com Cristo, saber que é de Cristo, vai nos ajudar a responder essa pergunta que eu quero que você leia comigo bem forte, que está no versículo 3. Mateus vai projetar e nós vamos ler bem forte. Vamos juntos? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer justos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco. Abençoe-nos na tua palavra. Traz, ó Deus, o teu entendimento, a tua luz sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, compreender, possamos ouvir a tua voz e que o teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, gravando-a no nosso coração, mas aplicando ao nosso dia a dia, para que nós possamos viver para o Senhor e jamais nos esquecer da tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor, mas dar frutos, e que esse fruto permaneça para a tua glória todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que eu comecei dizendo sobre a certeza de pertencer a Jesus? Porque hoje em dia, o mundo, ele não tem muita certeza de nada. Aliás, ele não tem certeza de nada. As coisas no mundo estão mudando rapidamente. Se vocês perceberem, a cultura do mundo muda e as coisas mudam junto. A filosofia muda, as afirmações mudam e tudo hoje está em transformação. E eles acham bonito isso. Hoje existe uma palavra dizendo, ou um conceito dizendo que o mundo hoje é um mundo líquido, um mundo que se adapta às circunstâncias, mas nós já falamos aqui, mais de uma vez, que isso não significa que nós nos adaptamos às transformações, significa que nós não temos solidez, e quem não tem solidez não tem segurança. E Cristo Jesus, ele veio para nos dar segurança. Por isso que a palavra diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Não é só amanhã, é eternamente. O nosso Deus não muda. Nele não há variação, não há sombra, não há dúvida. Por isso, quando nós olhamos para esse versículo de número 3, ele tem muito a ver com os dias de hoje. Quando ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E aqui já tem um grande problema. Já nos é apresentado um grande problema que às vezes a gente tenta não enxergar no dia a dia, justamente por não saber responder a esse versículo 3. O que nós podemos fazer em relação ao que está acontecendo com o mundo? Porque aqui nós estamos vendo, primeiro, que os fundamentos não estão sendo abalados, os fundamentos estão sendo destruídos. Você já parou para pensar a esse respeito? Os fundamentos da nossa vida se foram. Se vocês olharem hoje, a questão da sexualidade já se foi há muito tempo. E eu não estou falando sobre o gênero, eu estou voltando um pouco atrás. Sexualidade mesmo, o sexo fora do casamento. Isso já se foi. Mas a Bíblia nunca mudou, Deus nunca mudou. O sexo fora do casamento continua sendo pecado como sempre foi. Apesar que hoje a sociedade aceita e acha comum. E infelizmente até a igreja acha comum. Infelizmente. Até as igrejas acham comum. É lógico que eu não estou falando para vocês que o pastor vai falar do culto aqui, que isso não tem problema. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão praticando e elas continuam se apresentando a Deus sem temor, sem arrependimento, sem um quebrantamento, sem entender que o pecado na presença da santidade, ele é evidenciado. E o pecado diante do Senhor é condenado. E o salário do pecado continua sendo a morte. Mas há uma proposta diferente, sendo vida em abundância em Cristo Jesus. Mas depois nós vamos para o próximo pilar, que é justamente sobre essa questão, né, do gênero. E hoje já está bem mais aceito essa questão do gênero. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Deus não mudou. O homem continua tendo que se unir à sua mulher, para que os dois possam se tornar uma só carne, se multiplicar e encher a terra. Não tem outra fórmula para que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, o homem precisa entender o papel do homem na família. E hoje, se vocês entenderem, perceberem, o papel do homem está se perdendo, também dentro de casa. O homem não tem mais aquele entendimento de que ele é o cabeça. O homem não tem mais aquele entendimento de que ele é o provedor e o protetor. Hoje o mundo está se moldando ao homem entender que tudo bem se a mulher for o cabeça. E eu não estou falando sobre machismo ou feminismo, nada disso. Até porque o homem desenvolver o seu papel não tem nada a ver com machismo. E isso não diminui nada o papel da mulher, porque uma coisa, quem é homem, assume. Sem a mulher nós não somos nada. Amém, irmãos? Amém. Opa, glória a Deus. Porque quem disse isso foi o próprio Deus. Isso não é uma virtude nossa. O próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Façamos uma auxiliadora que ele seja idôneo. O próprio Deus diz: o homem só não vai saber se virar. Mas também a palavra nos mostra que a mulher veio para ser auxiliadora e não ser auxiliada. Por isso ela não é o cabeça, mas ela também não é os pés. Ela anda junto com a gente, um completa o outro. Mas a sociedade está dizendo que isso não. E agora tem uma palavra que eu já vi mulheres cristãs falando essa palavra: nós somos empoderadas. Gente, essa é uma filosofia lá de fora. O empoderamento é uma filosofia
que diz que a mulher é dotada de força por si mesma, que ela por si mesma pode fazer coisas. E isso começou com uma cantora que para mim nem canta tanto assim, que ela começou a dar beijinho no ombro. E eu vi mulheres cristãs dando beijinho no ombro. E as irmãs estão com a testa franzida, não sei o que é. Depois você dá uma olhada no Google, você vai ver essas culturas passando dentro das nossas casas, no nosso meio, entrando na nossa vida e arrastando como uma enxurrada tudo aquilo que foi construído. Por isso que o texto está falando que não é que está sendo abalados os fundamentos, eles estão sendo destruídos e nós precisamos. A questão de filhos. Há um bom tempo atrás, bom, mas não tão longe assim, a filosofia que filhos atrapalham, então vamos investir na nossa carreira profissional, vamos ter filhos lá para frente, se der. O foco agora é ser profissional de sucesso. Aí outros fundamentos, os filhos. Se vocês olharem as séries de televisão, os desenhos, os filhos vivem sem seus pais. Os seus pais são só objetos. Os seus pais, ora, são caixa de banco. Os seus pais, ora, são depósito de suprimento. Então, quer comida? Faz. Mas quando eu não preciso disso, eu vivo do meu jeito. Olhem as séries, vocês vão ver que os pais são abobados. Os fundamentos estão sendo destruídos. Família está sendo destruída. Nós estamos vendo, por exemplo, nas empresas, porque o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia o trabalho não é castigo do pecado. Aliás, o trabalho está na bênção do Senhor quando criou todas as coisas. E Ele entregou ao homem e à mulher e diz: cuide. Como que eles iriam cuidar, gente? Se você tem a ideia de que ele não precisava plantar, você está errado, ele precisava plantar. O que ele não precisava se preocupar é com as ervas daninhas, que não existiam. Que ele precisava cuidar, que ele precisava podar, que ele precisava colher, ele precisava. Agora, a gente precisa entender que o trabalho não é um castigo. A Bíblia diz que o trabalho edifica. Só uma pessoa sabe o texto? O trabalho edifica um homem. Agora, o que veio como castigo pelo pecado é do suor no rosto comerás. O trabalho começou a ficar pesado. A erva daninha apareceu. Agora eu tenho que bater mais a enxada. O solo está mais seco, mais duro. Eu tenho que agachar para arrancar aquilo que não serve, aquilo que não presta, que atrapalha. Mas aí a questão do trabalho mudou. Hoje, se vocês olharem, antigamente, uma pessoa tinha orgulho de dizer assim: 25 anos na mesma empresa. Aliás, quando eu era adolescente, eu comecei trabalhando muito cedo. Quem tinha a carteira de trabalho com poucos registros, mas com muito tempo cada registro, tinha orgulho. Quando você ia procurar um emprego e a empresa pegava a sua carteira e via que ela te contratava por causa disso, porque ela falava assim: eu posso contar com essa pessoa. Essa pessoa é alguém confiável, alguém honrado, alguém que vai fazer bem para essa empresa. Hoje, gente, uma pessoa fica às vezes uma semana no trabalho. E não é porque ela não precisa do trabalho, é porque ela não quer o trabalho. Não quer. Gente, está virando meme nas redes sociais. Memes verdadeiros. Pessoas que vão fazer entrevista e falam assim, na hora que fala que ela tem que trabalhar da hora X a Y, ela fala assim: tá louco,
Mas você quer? Não, eu quero vir trabalhar para que eu puder, o dia que eu quiser. Isso não é brincadeira, gente, é de verdade. E a pessoa nem qualificada é tanto assim. A empresa precisa dela. Não, já nem sabe o serviço, vai ter que ensinar tudo. Ou seja, versículo 3, os fundamentos estão destruídos. Se vocês olharem política, eu escuto as pessoas falando sobre os políticos corruptos. Eu escuto muita gente falando sobre os políticos corruptos, muito, dentro da igreja e fora da igreja. Aí eu faço só uma pergunta, que eu ainda não entendi a resposta. Eles estão lá porque nós votamos, nós colocamos, nós, povo, sociedade. Nós sabíamos que eles eram assim. Gente, hoje em dia, porque os fundamentos estão destruídos, o político corrupto, ele nem tem vergonha mais, ele nem esconde mais. Se você entrar nos sites que falam sobre as eleições passadas, que lembra que nós estamos chegando próximas eleições aí também, vocês vão ver que tem candidatos terríveis, candidatos que roubaram descaradamente milhões, candidatos que cometeram crimes de diversos tipos, comprovados, e que foram eleitos, e não com poucos votos. Aí eu fico me questionando, o problema é o político? O problema da sociedade é o político? Para mim não. O problema da sociedade é a sociedade que aceita essas coisas. E sabe por que ela aceita essas coisas? Porque os fundamentos já foram destruídos. As igrejas estão aceitando conviver bem com essas coisas. E quando eu digo as igrejas, eu estou falando sobre você e eu, cada um de nós. Porque nós deveríamos fazer diferença dentro do lugar de trabalho de cada um de nós. E a pergunta é: nós fazemos a diferença? Ou nós concordamos com as discordâncias que acontecem lá em acordo com a Bíblia? As mentiras, as falcatruas, assim. Sabe por quê? Porque no fim das contas a nossa pergunta vai bater no versículo 3. O que eu posso fazer, pastor? Eu sou um só. Gente, a Bíblia está repleta de um só, que fez a diferença em muitos. A Bíblia, a história da humanidade está repleta de um só, que fez a diferença na história, na sua região, no seu país. Um adolescente de 16 anos levou a sério a palavra de Deus, ao chamado de Deus, e falou: eu vou orar pela minha nação. E ele levantou um movimento que não só alcançou a nação, o movimento se espalhou pelo mundo. Um adolescente de 16 anos. Aí você vira para mim e fala assim: mas 16 anos é uma criança. É nada, gente, é nada. Se vocês olharem a história, vocês vão ver que muitos cientistas, eles fizeram grandes descobertas com 16 anos. Se vocês olharem a história do cristianismo, vocês vão descobrir que muitos avivamentos, que muitas pessoas que fizeram grandes coisas em prol do cristianismo no mundo, tinham 16 anos de idade. O que há de... Vou dizer o que nós dissemos. Se uma criança de 16 anos faz uma diferença, o que dirá nós, se levarmos Deus a sério? Mas às vezes nós olhamos para essa situação e falamos assim: o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Esse salmo é um salmo de Davi. Davi está sendo perseguido por seu sogro, Saul. O seu sogro é o rei, é a lei. E Saul não está sendo nada justo, pelo contrário.
Saul já perdeu a unção de Deus sobre a sua vida, e a unção de Deus já está sobre Davi. Mas ainda não é hora de Davi assumir o trono. Davi está fugindo do seu sogro, e Davi tem que morar em caverna, tem que sair do meio do pasto, entre os montes, fugindo do seu sogro. Então Davi olha para a situação e fala assim: quando os fundamentos foram destruídos, o que o justo pode fazer? E aí, no decorrer do salmo, no diálogo de Davi com Deus, Davi vai descobrir duas verdades que nós precisamos entender no nosso dia a dia. E a primeira verdade é: as pessoas vão dizer coisas, e cabe a nós não darmos ouvidos. O que elas têm de bom a nos dizer? Olhe para o texto, você vai ver o que elas disseram a Davi, o que elas dizem a nós. Olha o versículo 1. No versículo 1, nós vamos ver as pessoas dizendo a Davi: foge como um pássaro para o teu monte. As pessoas vão dizer para nós que quando nós nos depararmos com os fundamentos sendo destruídos, nós cristãos, homens e mulheres redimidos no sangue de Jesus, a igreja de Jesus que está aqui com um único propósito, nenhum mais. Se você me perguntar: pastor, o que a Bíblia diz sobre o porquê que eu estou aqui no mundo ainda, eu vou lhe dizer: não é para ter filhos, não é para se casar, não é para juntar dinheiro, não é para ter um nome acima dos outros nomes, é simplesmente para pregar a palavra. Esse é o propósito de Deus para nós hoje, na nossa vida toda. Quando esse propósito se completar para cada um de nós, o Senhor vai nos recolher. E aí Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: servo bom e fiel, servo amoroso, foste fiel no? Ou seja, por mais que nós venhamos a viver uma vida toda fazendo boas obras, pregando a Cristo Jesus, amando as pessoas como a Bíblia nos ensina, ainda será pouco. Nós poderíamos ter feito mais. Sabe onde está esse princípio? Na palavra, que diz assim: a palavra diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma senão. Então quer dizer que o nosso amor pelo próximo nunca vai ser suficiente. Sempre dá para ser melhor, sempre dá para ir um pouco a mais, sempre dá para fazer algo mais pelo outro, sempre. Mas aqui o mundo vai dizer para nós: foge. Mas não é fugir para qualquer lugar, é fugir como um pássaro que vai para o seu monte, no seu lugar que você vai desenvolver as suas coisas, em prol a você mesmo, que vai gerar segurança somente a você, que você vai ser o rei daquele lugar. O mundo vai falar isso. O mundo vai falar para a gente que entrar por essas portas e ficar juntinho aqui. Tá bom aqui juntinho. Façamos tendas. O mundo vai falar isso para nós. Ah, não se contamina com o povo lá fora não. Vamos viver em santidade nós mesmos. E vocês vão ver ao longo da história que essa mentira faz parte da história da igreja. Vocês vão ver vilas, fazendas, vocês vão ver cidades onde o povo fala assim: não, aqui é cristão, aqui é cristão. Mas gente, onde tem gente, tem pecado. Você sabia que os Estados Unidos era para ser a terra prometida aqui na terra? Os Estados Unidos, o Brasil foi colonizado, vocês lembram por quem? Primeiro, os índios foram roubados e enganados. Segundo, os que roubaram e enganaram os índios trouxeram escravos que foram roubados da sua própria terra. Foram vendidos pelos seus próprios irmãos. As piores pessoas lá fora foram mandadas para cá para colonizar o Brasil. O Brasil é quase como se fosse uma prisão, um regime semiaberto. Mas se você olhar os Estados Unidos,
Os Estados Unidos, foi um grupo para os Estados Unidos, numa embarcação chamada Mayflower, que eles tinham como propósito fazer dos Estados Unidos a terra prometida. Por isso que o slogan, até hoje nos Estados Unidos, para muitos que vão para lá, até de forma clandestina, os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Porque os Estados Unidos ele foi colonizado por cristãos sérios, pessoas que levavam a sério a palavra de Deus, tementes a Deus profundamente. E olha para os Estados Unidos hoje, é proibido falar de Jesus nas escolas, é proibido falar de Cristo abertamente. E muitos estados nos Estados Unidos já está assim. E nós fomos evangelizados por um que veio dos Estados Unidos. Simon veio dos Estados Unidos pregar a palavra para nós. Morreu jovem, gente. Morreu aqui. Vocês sabem o que foi falado para ele? Você vai para o Brasil está cheio de malária, você é louco? Vai para outro lugar, tem tanto lugar bom. E ele falou: o Senhor me chamou para ir para o Brasil, mas lá você vai morrer de malária. E ele morreu, jovem. Mas ele deixou filhos e filhas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas os fundamentos estão sendo destruídos. O fundamento do cristianismo está sendo destruído. O cristianismo está se tornando light, leve. Então a primeira coisa que nós nos deparamos é que as pessoas lá fora vão falar para nós: fica na sua, fica tranquilo, deixa Deus cuidar desse povo. Jesus já está voltando mesmo. E tudo condenado. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para salvar. Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E Ele resolveu fazer isso através de nós, a sua igreja. Esse fundamento não pode ser destruído, não pode. Porque esse fundamento quem guarda é Deus. Amém? Contra a igreja do Senhor, o inferno não prevalecerá. Nós somos a igreja do Senhor. E olha o que diz o texto. Ele continua e diz assim: eis que os ímpios, versículo 2, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então aqui, as pessoas, ao dizerem para nós fuja, elas vão dizer assim: olha, as armas do mundo estão apontadas para você. Você vai querer ser o mártir? Só você vai querer ser o certinho? Ai, não ser bobo, não ser boba. Todo mundo faz. Todo mundo faz. O que tem uma mentirinha? O que tem uma escapadinha? O que tem? As flechas, que no caso era uma arma de alcance longo, elas já estão apontadas para nós. Segundo, elas serão atiradas às ocultas. Nós não perceberemos. As pessoas pela frente dão tapinha nas costas e por trás apunhalam. Na frente são amigos, por trás inimigos. Eles estão fazendo e a gente não está nem percebendo. É isso que o mundo está dizendo. Mas eu e você, nós não vivemos por um acaso. Nós não vivemos. A nossa vida não está à própria sorte. Não está desgovernada, ao léu, sem controle. Imagina, nem um pouco. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai presente. Nós não fomos abandonados. Nós não estamos desprotegidos. Sabe por quê, gente? Olha só o que o versículo 4 vai dizer. Preste bem atenção. O Senhor está onde? Conforte. O Senhor está? Você
Vocês sabiam que aqui não havia ainda um templo? Nesse momento não tinha um templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Esse salmo é de Davi. Não tinha um templo. Não está falando o Senhor habita na sua santa tenda, no seu santo tabernáculo. Está falando que o Senhor habita onde? Fala de novo para mim. No seu? Não, no seu santo Monte. templo. Força lá, Rubinho. Então vamos de novo, vamos ajudar o Rubinho. O Senhor está no seu santo templo. Sabe aonde é esse templo? Eu trono. Nós somos o templo do Senhor desde aquela época. Não é só templo. O templo é santo. O templo é separado. O templo é santificado pela presença de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Davi está dizendo: o Senhor está em mim. A palavra diz o que? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, gente. O Senhor, Ele está aqui. Nós somos o templo de Deus desde aquela época. Lembra que a palavra diz: o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nesse templo que Ele formou com as próprias mãos e soprou nas narinas o fôlego da vida, nesse templo Ele habita, na sua vida e na minha vida. Você entendeu a dimensão disso diante do que é, do que são essas flechas, do que são esses que vão tentar nos atacar às ocultas? O próprio final do versículo 2 diz que são os retos de coração que serão atacados, ou seja, o nosso coração só é reto porque o Senhor o endireita. E Ele endireita porque Ele habita em nós. Nós precisamos nos lembrar disso. E ao mesmo tempo, porque no versículo 4 ele está falando da soberania de Deus, ele está falando da onipresença de Deus, ele está falando da onipotência de Deus. Olha só, Deus, o Senhor, a palavra Senhor, se você notar, ela está com toda a maiúscula. Significa, essa palavra no original é Yahvé. A palavra Yahvé é o Deus no seu sentido como um todo. Porque algumas vezes ela vai falar Senhor dos Exércitos, então ela vai trazer algumas características de Deus diante da circunstância, mas quando ela aparece Senhor no todo maiúsculo, é porque é Yahvé, é o Deus trino, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano. Então ele está dizendo que esse Deus trino habita em nós, esse Deus todo-poderoso. E ao mesmo tempo que Ele está habitando em nós, Ele está onde, segundo o versículo 4? No céu. Mas onde no céu? No trono. Se Ele está no trono, Ele é o Rei. Ele governa sobre todas as coisas. Aquele que está em nós é o governador, é o Rei de toda a existência. Porque assim, quando eu penso todo o universo é pequeno. Então, pelo menos de toda a existência, mesmo aquela existência daquilo que ainda não veio a existir. Esse é o nosso Deus. E ele continua e diz assim, que esse Deus, ele tem total atenção sobre nós. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os fios dos homens. Vocês perceberam? Os seus olhos estão atentos. Que tipo de atenção? Sondando o profundo de cada um de nós. E ao invés de a gente ficar com medo, a gente tem que ficar feliz. Como o salmista que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho. Eu não quero, Senhor, nenhuma sombra, nenhum resquício, nenhum arranhão de pecado na minha alma, na minha vida. Nada. Essa história de yin e yang é coisa do demônio, em nome de Jesus, amado. Não tem manchinha preta no branco de jeito nenhum. Vocês sabem que é yin e yang, né?
Está cheio por aí. Tem gente que anda com medalhinha disso no pescoço, na camiseta e assim por diante. A filosofia disso diz que toda pessoa má tem um pouco do bom e toda pessoa boa tem um pouco da má. Mas nós somos chamados a ser santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Eu te pergunto, Deus tem alguma manchinha má? Ele é todo santo, Ele é santo, santo, santo. E Ele nos chama a ser santo porque Ele, o Senhor, é Então aqui nós estamos vendo que a nossa vida, ela tem esse privilégio, gente. Então, diante dessas dificuldades da vida, ao olhar os pilares sendo destruídos, nós não precisamos entrar em pânico. O Senhor está conosco. A nossa vida não está em ruínas, não será destruída. O nosso Deus se faz presente em nós. Amém, igreja? Amém. E aí o texto vai continuar dizendo assim, versículo 5: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. E aqui é interessante, Ele põe à prova para experimentar o justo e experimentar o ímpio. O justo Ele põe à prova para aprovar, e o ímpio Ele põe à prova para reprovar. Por que Ele vai aprovar? Porque o justo é bom? Não, porque o justo foi justificado por Cristo Jesus. Cristo Jesus é bom. Amém? Amém. Cristo Jesus é santo. Ele é videira, nós somos os ramos. E se nós estamos ligados a Ele, nós daremos muitos frutos. E os frutos que nós damos, eles permanecerão para a glória de Deus. Agora o ímpio não. O ímpio será evidenciado pela sua impiedade. Ele será reprovado pelo Senhor. Ele pode ser aprovado pelo mundo. O mundo pode aplaudir. O mundo pode aplaudir essas pessoas que vão nas redes sociais para falar contra o cristianismo, para falar contra a igreja do Senhor Jesus. Porque lembra que quando Paulo se levantou contra a igreja de Jesus, o próprio Jesus apareceu para ele e disse: por que você me persegue? E Paulo ficou cheio de dúvida, porque ele falou assim: mas eu nunca te persegui. Não, mas quando você persegue a minha igreja, você me persegue. Quando essas pessoas se levantam contra a igreja de Cristo, não estou falando de igrejas que só tem placa, não tem prática. A placa não salva, a prática evidencia os salvos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Está claro? A gente entende isso? Então essa igreja de Cristo Jesus, que produz frutos para a glória de Deus, essa igreja de Cristo Jesus vai ser aprovada. Agora, os outros serão reprovados. E o texto vai dizer que, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. A alma de quem? De Deus. E ele está usando essa figura, a alma de Deus, porque Deus, ele é um ser espiritual. Essa figura é para identificar Deus conosco, falando sobre a nossa natureza eterna, falando e demonstrando que o nosso corpo é perecível, e a Bíblia diz que esse corpo, que é corruptível, ele precisa ser consumido, destruído, para que o corpo incorruptível surja. Agora, quando ele fala que a alma do Senhor abomina, ele está falando de alma para alma, ele está falando espiritualmente, ele está falando que essa pessoa não adianta se parecer espiritual para os outros, ela não engana Deus, não engana Deus, porque a palavra diz que Deus sonda o coração e nos conhece, sabe quando assentamos, quando levantamos, sabe quando não andamos pelo caminho, por onde andamos, o que fazemos, o que pensamos. Isso é bom, isso não é uma prisão, isso é bom, porque Deus está conosco.
Então ele vai falar sobre algo que a gente às vezes tem considerado muito pouco dentro das igrejas. Eu quero chamar sua atenção para o versículo 6. Leia para mim, por favor, versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e venha o abrasador será parte do seu cálice. Essas pessoas que serão reprovadas por Deus, o que as espera é o versículo 6, gente. Vocês perceberam que o versículo 1 e 2 é o que o mundo acha que nos espera. É achismo. Mas fé não é achismo, fé é certeza. Amém? Amém. Então, a gente não leva em conta o versículo 1 e 2. A gente segue o 4 em diante. E o 4 em diante diz que Deus está conosco, governando, conduzindo, transformando, salvando. Agora, uma pessoa que leva Deus na brincadeira, ela vai levar Deus na brincadeira até Deus permitir, enquanto Ele permitir. Só que assim, gente, entenda uma coisa: eu não consigo enganar a Deus, eu não consigo fugir da presença de Deus. Na palavra está escrito: se eu for para um alto monte, lá o Senhor está. Se eu for para um lugar bem profundo, lá estás também. Se eu for para um lugar longe, lá o Senhor está. Então eu não consigo fugir da presença de Deus. Então não é que eu sou esperto a ponto de enganar a Deus por 30, 40 anos de vida. Não. Deus está me dando todo esse tempo de presente para eu ouvir a sua voz, atender o seu chamado. São oportunidades vindas do céu. Porque no dia do juízo, a gente vai chegar diante do Senhor, que vai abrir o livro da vida, e a gente não vai poder dizer nada. Ah, Senhor, mas veja bem, eu não sabia. O Senhor devia ter insistido mais. Ah, tá vendo? Ó, eu andei com aquela pessoa tantos anos e ela nem me falou do Senhor. Então não vou poder usar essa desculpa, porque o Senhor vai abrir o livro e a nossa história vai estar tão evidente na nossa cara que a gente não vai ter coragem de dizer: não, esse aqui não sou eu, não. Sabe por quê, gente? Porque santidade revela pecado. Não tem como ter desculpa diante da santidade de Deus. E o prêmio, quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, eu quero que você guarde bem isso. A morte não está nessa que a gente sepulta aqui, não. Aliás, a Bíblia fala sobre duas mortes. Essa é a primeira, é a mais suave. Só que com essa primeira morte as chances acabaram aqui. Depois dessa primeira morte não tem vela que nos ilumine, não tem promessas que nos tire de algum lugar, não tem abaixo-assinado, movimentação, peregrinação, nada vai mudar a nossa sentença, nada. Por isso eu não posso deixar para depois, não posso. Porque se eu morrer sem Cristo, o versículo 6 me espera. Isso é muito sério. Porque com Cristo, o que nós vamos celebrar hoje nos espera. Sem Cristo, não. O que espera uma pessoa sem Cristo? O que Sodoma e Gomorra ganhou. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Brasas de fogo, a pessoa em vida. Enxofre, a pessoa em vida. Vento abrasador será parte do seu cálice. Deixa eu te perguntar, cálice serve para quê mesmo? Para enfeite ou para beber? Beber. E o que eu vou beber? Vento abrasador. Você já imaginou isso?
já viram o caso de pessoas que morrem em incêndio, mas não queimada pelo fogo. Mas quando vai examinar por dentro, ela está toda queimada por respirar aquele ar quente. Agora imagina o vento abrasador dentro de nós. É isso que vai receber. É isso que vai receber em vida. Imagina a angústia. A gente brinca, gente. A gente não leva a sério. A gente acha que tem todo o tempo do mundo e não tem. Agora, se nós entendemos, porque nós somos filhos de Deus, nós entendemos que esse versículo 6 não é para nós. Mas então nós entendemos a urgência de contar para aqueles que estão perto de nós, que estão lá fora, que se eles não conhecerem Jesus Cristo, que eles não se entregarem a Jesus Cristo, o versículo 6 é para eles. Isso não é o momento, gente. Não é o momento. A palavra diz que a pessoa vai desejar a morte e não vai encontrá-la. Tamanho é o sofrimento. A palavra diz que uma gota de água já traria um alívio. Uma gota de água molhada pela ponta dos dedos de uma pessoa aliviaria. Não sei se vocês viram que há pouco tempo que eu estou aqui já estou terminando o segundo copo de água. Uma gota não faria diferença nenhuma, mas lá faria. E nós não vamos ter. Nós não. As pessoas. Porque Cristo Jesus nos poupou disso. Cristo Jesus nos resgatou. Não porque nós somos bons. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Fechando. Versículo 7. Leia para mim, por favor. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O versículo 7 é para nós, amém? Amém. Os retos, que o Senhor endireitou o caminho, que o Senhor transformou o coração, que o Senhor moldou e nos tornou cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. O Senhor que perdoou os pecados, santificou. Nós vamos contemplar a face do Senhor. Por isso, fechando tudo, a primeira parte do primeiro versículo, Mateus, eu quero que você, do primeiro versículo, eu quero que você leia a primeira parte dele. Ele tem um ponto final. Mateus vai voltar mais 2 versículos. Amém? Vamos juntos? No Senhor me refugio. Não, é só esse, o primeiro mesmo. De novo? No Senhor me refugio. Então, diante disso, quando nós olhamos para os alicerces que estão destruídos, os fundamentos que estão sendo destruídos, nós precisamos nos refugiar no Senhor. Ele não permitirá que os alicerces da nossa vida sejam tocados. Feche seus olhos, nós vamos orar e celebrar a ceia do Senhor com motivo de gratidão e alegria no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que traga entendimento aos corações, para que nós possamos entender a palavra do Senhor que nos foi dita pelo próprio Espírito do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa falar e tocar profundamente cada um de nós e trazer alegria ao nosso coração, Senhor, porque o versículo 7 é o desejo do Senhor para nós. E que nós possamos, ó Deus, desfrutar desse versículo 7, contemplando a face do Senhor, ó Deus. Que desde já possamos nos alegrar participando da ceia do Senhor. Que já é, ó Deus, contemplar a face do Senhor diante do rosto dos meus irmãos e das minhas irmãs que se assentam à mesa, porque o Senhor, ó Deus, é quem garantiu esse assento e nos convidou a participar da ceia do Senhor. Que o Senhor sonde o nosso coração, Senhor. E se há alguma coisa ainda em nós que venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, tire. E se há alguém aqui que ainda não ouviu a tua voz, que o Senhor, ó Deus, destrave seus ouvidos,
para que te ouça e toque o coração, para que sejam libertos em Cristo Jesus. Que assim, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor receba a nossa gratidão. Assim nós oramos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar o presbítero Edson e o presbítero Andrés para vir me ajudar a servir a ceia do Senhor, por favor. E os irmãos, a palavra do Senhor diz que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E de semelhante modo diz que Jesus tomou o cálice e Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E a palavra diz: toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, nós, como igreja do Senhor, anunciamos a morte de Jesus, o sacrifício redentor de Jesus, tomando o nosso lugar naquela cruz, até que Ele volte. Ou seja, a morte não teve poder sobre Ele. Ele ressuscitou. E a palavra diz que nós ressuscitamos com Ele. Amém? Então, se você está em comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, que você possa participar da mesa do Senhor. Se você ainda não fez a sua profissão de fé, ainda não passou pelo batismo, me procure, não deixe para amanhã, porque aquele que ainda não passou por isso, significa que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não fez, eu não estou fazendo terrorismo, quero deixar muito claro, a gente não precisa apelar para as emoções. Aliás, isso não tem nada a ver com emoção, tem a ver com razão. O versículo 6 te espera. Não espere. Não espere o versículo 6. Porque Deus preparou o versículo 7 para a sua vida. Então me procure o final do culto. Nós estaremos dando início a uma sala para estudar e fazer a pública profissão de fé. Nós temos 3 pessoas e você será muito bem-vindo. Para que até o final do ano você possa participar dessa ceia do Senhor. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Depois, comando o pão e beba do cálice. Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio, Deus, de participar da mesa do Senhor. Querido Deus, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a cada dia mais, ó Deus, novos irmãos podem se assentar na sua mesa, porque nós sabemos que nessa mesa há muitos lugares vazios e filhos do Senhor vão se achegar e vão participar dessa mesa reunidos no sangue do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, os irmãos, ao receber o pão e o cálice, já pode estar celebrando. Deus abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Novamente, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos veio redimir-nos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Obrigado, Deus. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar na força e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Não fique sozinho, nós somos um corpo, nós estamos aqui para andar junto. Então, não sofra sozinho, não caminhe sozinho. Ore, interceda, ande de mãos dadas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Que a gente possa ser abençoado, mas também ser bênção na vida uns dos outros. Alguém ficou sem receber o pão ou o cálice? Maravilhoso Deus, bondoso Pai que está nos céus. Nós te louvamos, ó Pai, porque é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa e poder participar da ceia do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por tão grande demonstração de amor, ao ponto do Senhor enviar teu único Filho a se entregar naquela cruz, morrer, derramar o seu sangue para lavar nossos pecados. Bendito seja para todo sempre o teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que recebemos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui se encontra, por cada área aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um.
Que a bênção do Senhor esteja sobre todos dessa cidade de Luzia, Pai. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja. Que o Senhor possa estar abençoando o teu servo, pastor. Que o Senhor, Deus, possa usá-los cada vez mais a transmitir a tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, aceita, Senhor, a nossa gratidão. Gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a tua palavra. O Senhor nos concedeu a oportunidade, a bênção, de saber que o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja para todos sempre o teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, tudo nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome santo e maravilhoso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para cantar esse cântico, depois receber a bênção. Assim como foi com Jesus, após a ceia, cantaram e seguiram vivendo o propósito. Receber a bênção do Senhor. Agora, Igreja de Cristo unida por esse amor trino, poderoso, santo, presente e gracioso na nossa vida, que a Igreja do Senhor possa ir em paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repleta do amor do nosso Deus e Pai, cheia da unção, da presença santa do Espírito Santo do Senhor, que nos move todos os dias a viver para a glória do Senhor e a fazer a vontade do Senhor, hoje e sempre. Amém.